Você já pegou um produto no mercado e tentou ver a lista de ingredientes e não entendeu nada e fingiu que entendeu? Calma que eu vou te mostrar um jeito mais fácil de você conseguir ler esses rótulos. E pra você nunca cair em pegadinha dessas indústrias. A primeira coisa que você sempre vai olhar é a lista de ingredientes, que estão todos os ingredientes que contém dentro daquele alimento. E uma coisa muito importante, gente, o alimento que ele sempre aparece primeiro é o alimento com mais quantidade. E uma coisa muito importante que você tem que olhar é a ordem desses ingredientes, porque a ordem dos ingredientes, ela interfere. Os ingredientes, eles são citados em ordem de quantidade. Então, por exemplo, o primeiro ingrediente que sempre aparece é o ingrediente que vai ter a maior quantidade naquele produto. Os produtos que a gente acaba pegando relacionados a doce, tem o seu principal ingrediente, o açúcar, que é o primeiro ingrediente que aparece. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar mais de olho. Por exemplo, uma bolachinha que ela se diz ser fit, mas o primeiro ingrediente dela é açúcar. Já dá pra entender muita coisa. Minha segunda dica é, quanto menor a lista, melhor o alimento ele é. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do molho de tomate. O molho de tomate, alguns molhos de tomate, eles só tem molho, água na sua composição, e normalmente algumas especiarias, ou só temperos. Esses são os melhores molhos de tomate que tem. Tem muitos molhos de tomate que tem diversas coisas no meio do molho de tomate. Então, eu sempre tento optar pelo que tem menor quantidade de ingredientes. Quando começa a aparecer uns nomes muito estranhos, tipo corante, aromatizante, você já repara que esse alimento é ultraprocessado. Lembrando que isso não quer dizer que você nunca pode consumir eles, mas sim é um sinal pra gente ter um pouco mais de consciência naquilo que a gente ingere. A minha terceira dica é olhar a porção que existe nessa tabela nutricional do determinado alimento. Muita gente esquece que existe essa porção. Normalmente, alimentos assim, elas são de 100 gramas. Normalmente, se eu não me engano, todos os alimentos eles têm uma porção ali e também tem a quantidade em 100 gramas, se eu não me engano. Então, por exemplo, você vai olhar a tabela, acha que o açúcar é pouco, mas na verdade ele tá mostrando uma porção de 30 gramas, sendo que o alimento tem, no total, 150 gramas. Então, não, ele não tem pouco açúcar ou poucas calorias, aquilo é o que tem dentro de uma só porção. A quarta coisa é você ficar de olho no sódio, no açúcar e também na gordura daquele determinado alimento. Porque quando eles estão em excesso, normalmente não é muito bom. Mas sempre lembrem que nenhum alimento isolado vai fazer mal à sua saúde. O que tudo depende é do contexto que você coloca, e principalmente o contexto da sua alimentação como um todo. Então, dando uma resumida aqui pra vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar a lista de ingredientes, lembrando que existe essa ordem aí dos primeiros ingredientes serem os que tem mais no produto. Segunda coisa é você ver quantos ingredientes tem naquele produto. Se tem muitos ingredientes, a gente já vê que a coisa não é muito boa. Terceira é olhar a porção da tabela nutricional. Se tá em 100 gramas, se tá em uma porção, enfim. E a quarta é olhar o açúcar, o sódio e a gordura desse alimento. E pronto, não tem muito segredo em ler um rótulo de um produto. Lógico que em alimentos ultraprocessados a gente vai ter vários ingredientes ali que a gente não vai saber do que se trata. Mas é sempre bom tentar evitar esse tipo de alimento. Agora, se vocês quiserem um vídeo de eu analisando alguns rótulos de alguns produtos que vocês quiserem ver, é só deixar aí nos comentários. E é isso, gente. Beijo, tchau.